Boa tarde, galera. Paz do Senhor. Hoje nós vamos estar aqui. Eu vou estar dividindo, compartilhando com vocês mais uma vez o meu devocional diário. E hoje, o devocional de hoje ele vai falar sobre um pequeno órgão que nós temos no corpo, a língua. Tão pequena, mas que faz um estrago enorme na vida da gente. Você sabia, por exemplo, que a sua língua ela é cheia de veneno mortal? Pois é. É sobre essas coisas que a gente vai falar agora. Gostaria que vocês acompanhassem essa leitura. Está lá em Tiago 3, a partir do versículo 5, na parte B do versículo 5, tá, gente? Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isto não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar a água doce e a água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então é isso. Depois, se você puder ler esse capítulo todo, eu te aconselho a fazer isso para que você medite nessa palavra. Eu vou deixar, tá, o texto de referência lá, que é Tiago 3, para que vocês possam estar meditando depois nessa palavra, vai estar lá na descrição, tá? Então vamos falar agora sobre este pequeno órgão chamado língua. Gente, vocês viram aqui que está escrito que o homem ele é capaz de dominar tantas coisas, mas ele não é capaz de dominar a sua língua. Como é difícil nós dominarmos a língua. E eu falo nós mesmos, porque para mim também é muito difícil dominar a língua. Nós temos uma necessidade de falar, e aí acabamos falando besteiras, acabam saindo palavras que não eram para sair. A gente é cheia dos discursos de ai, não era isso que eu queria dizer, me perdoa, não foi isso que eu quis dizer. Mas enfim, você disse, né? A sua língua trabalhou. E depois que você disse, muitas vezes o estrago acontece. Então nós precisamos tomar cuidado com como nós temos usado a nossa língua. Pensa aí, como você tem usado a sua língua. O que tem saído da sua boca? Será que você tem amaldiçoado ou abençoado as pessoas? Porque assim, Deus criou o homem para ser a sua semelhança, correto? E o homem, está escrito na palavra de Deus. Na palavra de Deus não está escrito o cristão, o crente, o espírita, o católico. Mas está escrito o homem, ou seja, todos nós, independente de religiões, nós fomos criados para sermos parecidos com Deus. Então, quando você lança palavras pesadas que amaldiçoam o seu irmão, o seu pai, o seu filho, o seu tio, o seu amigo, o seu colega de trabalho, você está desonrando a Deus. Existem várias formas de você desonrar a Deus, como existem várias formas de você honrá-lo. E essa é uma das formas de você desonrar a Deus, porque você está amaldiçoando algo que foi Deus que criou. Quem somos nós para lançarmos palavras duras
em cima das pessoas. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, gente. É muito difícil. É muito difícil. Nós não somos perfeitos. Ninguém é. Todos nós, como está escrito na palavra, temos essa dificuldade. Mas nós temos que entender que a língua é algo muito sério. Através daquilo que sai da sua boca, você pode até matar pessoas. Porque muitas pessoas saem da igreja feridas e não querem mais saber de igreja, de Jesus. Isso que é o grave, não é não querer saber de igreja. O grave é não querer saber de Jesus. Por quê? Se você for ver, existem pesquisas, estatísticas até. Se você for mexer, né, investigar isso, porque muitas pessoas saem da igreja ferida e não querem mais saber de Jesus, se desviam dos caminhos do Senhor, você vai ver que a grande maioria saiu ferida por conta de palavras que ouviram de cristãos, de pastores, de líderes. Então, é algo que devemos ter muito cuidado. E você veja que é algo que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com o seu grau de espiritualidade, de intimidade com Deus. É algo difícil para todos. Porque muitos pastores, muitos líderes religiosos pecam no falar, ferem vidas, matam vidas espiritualmente por aquilo que sai da sua boca. Não que eles não sejam uma bênção, mas é o que? A dificuldade de controlar a língua. Foi a dificuldade de parar para pensar antes de falar, que os levou a amaldiçoar uma vida, a matar uma vida. Então precisamos ter muito cuidado. A palavra de Deus também diz que não pode sair de uma mesma fonte de água, uma água doce e uma água amarga, uma água salgada e uma água doce. Por quê? Porque você não pode estar louvando a Deus, quer dizer, você é um cristão que lá na tua igreja, quando as pessoas chegam lá, elas te encontram louvando, glória a Deus, aleluia, falando palavras bonitas. Mas aí quando você sai da tua igreja e vai para a tua casa, a primeira coisa que o teu filho faz de errado, você já lança palavras de maldição, seu burro, sua peste, seu isso, seu aquilo. E não pode ser assim, diz a palavra de Deus. A sua boca ela não pode sair palavras de bênção e palavras de maldição ao mesmo tempo. Deus nos deu tudo para que seja para a honra e glória dele, para a glória de Deus. Nós devemos usar todas as coisas e tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Então a nossa boca, a nossa língua, ela também deve ser usada para a glória de Deus, para a honra e não para a desonra. Você sabia que se você for conversar com alguns psicólogos, você vai descobrir que muitos problemas que as pessoas desenvolvem na adolescência e arrastam até a vida adulta vieram da infância, de palavras que eles escutavam dos pais, ou dos avós, ou dos tios. Acarreta muitos problemas. Você chama seu filho de burro, eu não digo que ele vai virar um burro. Mas com certeza, se você começar a falar isso várias vezes, isso vai ficar gravado na memória dele. Isso vai ficar cravado na alma dele. E ele vai ter sérios problemas. Porque ele vai se sentir burro, mesmo não sendo. Então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa língua. Gente, é muito difícil. Eu volto a dizer isso. Mas nós temos que vigiar o tempo todo. O que está saindo, o que vai sair da nossa boca. Para que nós não venhamos a ferir pessoas. Muitas vezes, na hora
do calor das emoções, nós soltamos palavras e depois depois a gente vem com um discurso de ai, não era isso que eu queria falar. Foi força de expressão. Mas você falou, querido. Foi força de expressão? Amém. Não era isso que você queria falar? Amém. Você se arrependeu? Deus te perdoa. Mas você falou. A pessoa ouviu e ela se feriu. Então, temos que parar com essa nossa sede de querer falar, com essa nossa necessidade de querer falar o tempo todo. Precisamos dar uma pausa, elaborar os pensamentos para que as palavras saiam para edificar e não para destruir. Se você parar para pensar, para analisar a sua vida, talvez você descubra algo que eu descobri. Muitos dos seus problemas, como eu descobri que muitos dos meus problemas que eu tive, muitos conflitos em que eu me enfiei, foram gerados pela minha língua. A maioria dos problemas que eu tive foram gerados pela minha língua, por palavras. Às vezes você não quer fofocar, mas aí você está numa rodinha, quando você vê, você está fofocando também. Quando você vê, você está falando mal de alguém também. É muito assim, automático. As palavras saem. Mas não pode ser assim, gente. Não pode. E eu falo pra você, analisa a sua vida. Analisa aquilo que tem saído da sua boca. Quem sabe você descubra, como eu descobri, que a maioria dos problemas com os quais você se envolveu estavam relacionados à sua língua. Gente, eu não tenho problema de dizer pra vocês, nem vergonha, porque todos nós somos falhos, cometemos erros, temos defeitos. E eu não tenho problema de dizer pra vocês que eu tenho muito problema com a minha língua. É algo que eu preciso estar constantemente vigiando. Porque senão, eu vou falando tudo que eu penso. Eu sou uma pessoa impulsiva. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma natureza julgadora. Eu sou uma pessoa que quando eu fico nervosa, eu quero falar qualquer coisa para agredir o outro. Então eu tenho que estar constantemente vigiando. Para que eu não venha ferir pessoas, para que eu não venha me ferir a mim mesma. Para que eu não venha envolver em confusões. É algo que Deus tem tratado na minha vida. Glória a Deus por isso. Então, gente, vigia a sua língua. Não deixa que todo pensamento que venha se transforme em palavras. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Não se deixe levar pelo nervoso, pelo calor das emoções. Coloque uma coisa na sua mente. Você foi feito para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. O seu filho foi feito para receber amor. Diga para ele palavras que edificam, palavras que vão gerar bênção na vida dele. Fala para o seu filho, você é uma bênção. Fale isso todos os dias. Eu falo para o meu todos os dias, você é uma bênção. Você é precioso para mim e para Jesus. Você vai ser um homem maravilhoso. Não fale para o seu filho, você vai ser um vagabundo se você continuar assim. Porque se você fizer isso, você vai ver, você não vai ter nada na vida. Não fale isso para o seu filho. Você está amaldiçoando a vida dele. Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Vamos ser vigilantes com a nossa língua. É difícil? É difícil. Mas vamos começar a nos sondar. Vamos começar a sondar os nossos pensamentos, as nossas emoções. Vamos nos dispor a sermos instrumentos abençoadores de Deus, que foi para isso que Ele
nos chamou, para que nós possamos abençoar uns aos outros. Amém? Um beijo, fica com Deus.